Saudações, seja bem-vindo. No presente vídeo vamos dar início às nossas aulas de direitos reais e sem mais delongas, hoje abordaremos essencialmente sobre os sentidos dos direitos reais, abordaremos também sobre o seu conceito, uma breve resenha histórica e para finalizar falaremos sobre os princípios dos direitos reais. Por isso, convido a assistir o vídeo até ao fim para que possa compreender efetivamente esses temas e se for novo no canal, inscreva-se, deixa o seu gosto, comentário, sugestão ou crítica, ativa o sino para que possa ser notificado sempre que eu subir um vídeo novo e compartilhe o máximo que puder para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos conteúdos. Como sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbia. Os direitos reais são, na verdade, uma grande contraposição relativamente aos direitos das obrigações, ou direitos pessoais, ou então de créditos. Nesse contexto, nós, para podermos entender os direitos reais, vamos, em primeira instância, dividi-los em dois sentidos essenciais, que são o sentido objetivo e o sentido subjetivo. O sentido objetivo normalmente tende a ser configurado em duas situações. Por um lado, podemos configurar em objetivo lei, ou por outro lado, em objetivo coisa. Nesse contexto, os direitos reais em sentidos objetivos serão todas aquelas coisas que têm eficácia real. Isso mesmo, direitos reais seria o ramo da ciência jurídica que tende essencialmente a regular as coisas com eficácia real e ponto. No entanto, no sentido subjetivo, que tem que ver com o sujeito, vamos entender que consiste no poder imediato inerente a uma coisa corpórea que o seu titular tem de poder aproveitar todos os poderes dela intervenientes. Nesse contexto, para podermos então compreender aquilo que é os direitos reais, devemos fazer aqui uma junção destes dois critérios, porque se definirmos direitos reais simplesmente no sentido objetivo, não poderíamos encontrar efetivamente o conceito de direitos reais e também procederia ao mesmo se tentássemos definir simplesmente no sentido subjetivo. Logo, é necessário fazer aqui uma mistura dos dois sentidos para podermos alcançar efetivamente o conceito mais completo. Logo, os direitos reais seriam então o conjunto de normas e princípios jurídicos que têm essencialmente a regular uma coisa corpórea e com eficácia real que permite ao seu titular um poder efetivo inerente àquela coisa e que, no entanto, poderá fazer o real aproveitamento da mesma. Daí que, em regra, os direitos reais tendem essencialmente a regular a relação de um sujeito ou do indivíduo com uma coisa. Portanto, devemos olhar aqui dos dois pontos de vista objetivos e subjetivos. No entanto, este conceito de direitos reais, antes mesmo de podermos alcançar o conceito que temos hoje, passou por uma vasta transformação ou metamorfose até chegarmos então aos dias de hoje. Daí aqui poderemos olhar numa breve resenha histórica, para três circunstâncias essenciais: o direito romano, o direito medieval e também a questão da época moderna. Bem, no direito romano ou clássico, na época clássica, existiam três modos de podermos defender os nossos direitos. Na verdade, existiam três situações essenciais. Primeiramente, as acciones in re. Acciones in re são assim designadas porque tinham efetivamente a finalidade de defender uma determinada coisa. Acciones in re. Re vem do latim, que significa coisa. Portanto, toda vez que naquela altura alguém visse o seu direito sobre uma coisa violado, teria a possibilidade de intentar uma ação, uma azione in re. No entanto, para além dessas questões, existiam ainda as ações in persona. As ações in persona são as ações pessoais. Logo, sempre que existisse um incumprimento de uma determinada obrigação, as partes, no caso a parte lesada, poderia intentar uma ação in persona ou azione in persona para poder então salvaguardar o seu direito. Não obstante a isso, existiam ainda as ações interdita possessione. As ações interdita possessione eram, na verdade, as ações possessórias, ou seja, sempre que alguém visse outrem a perturbar a sua posse, poderia então intentar uma azione interdita possessione. Portanto, passou essa fase e chegamos na fase medieval. Na fase medieval, os temas mudaram e, consequentemente, aboliu-se a interdita possessione e a azione in re passou para o ius in re e a acciones in persone passou para o ius in persone. Logo,
Ius, já sabem o que significa Ius, estamos aqui sempre a abordar, tanto aqui o nosso canal é Jus Bié, que pode também ler-se Ius Bié, e logo esse Ius in Re era, na verdade, o direito real. Sempre que alguém visse o seu direito sobre uma coisa violado, chamava para si o ius in re. E por outro lado, o ius in persona tinha que ver com os direitos de personalidade, os direitos pessoais. Tanto é que, sempre que alguém incumprisse com uma determinada obrigação, também devíamos fazer valer os nossos direitos através do ius in persona. Passou o tempo e, consequentemente, chegamos aqui à fase moderna, que é a fase recente, mais recente, portanto. Nessa fase moderna, os direitos reais passaram, ou melhor, o ius in re passou para direitos reais e o ius in persona passou para direitos das obrigações. E, portanto, já sabemos mais ou menos como é que isso funciona. E eu já aqui abordei no nosso vídeo introdutório que é necessário nós fazermos uma grande conjugação ou combinação entre os direitos reais e direitos das obrigações, na medida em que ambas têm grandes ligações, mas diferenciam-se essencialmente. Por quê? Porque os direitos e das obrigações normalmente são relações interpessoais, ou seja, alguém incumpriu tem de indenizar a outra parte, portanto é uma questão meramente pessoal. Se existe uma gestão de negócios, se existe um enriquecimento sem causa, se existe uma responsabilidade civil, enfim, tudo isso quem nos vai definir são os direitos das obrigações. Por outro lado, os direitos reais vão, na verdade, aqui tender essencialmente a regular a relação do indivíduo com uma coisa. Propriedade, usufruto, uso de habitação, posse. Portanto, é os direitos reais, ou são os direitos reais, que nos vão efetivamente dizer como é que isso se vai proceder. Logo, existe efetivamente essa grande discrepância, mas o nosso objeto de estudo vai ser essencialmente os direitos reais. E daqui podemos chegar à seguinte conclusão. O objeto dos direitos reais vão ser essencialmente as coisas corpóreas, ok? Coisas corpóreas. Vamos também depois analisar essa questão, porque eu já aqui falei sobre o objeto das relações jurídicas e vimos que, essencialmente, as relações jurídicas incidem sobre coisas, não simplesmente coisas corpóreas, mas também algumas vezes sobre coisas incorpóreas, quando falamos, por exemplo, da propriedade industrial. E, no entanto, aqui nos direitos reais vamos essencialmente olhar para a questão dos direitos das coisas corpóreas. Porém, vamos então agora olhar para os princípios, meus senhores, os princípios dos direitos reais. Já aqui falamos várias vezes que os princípios são assim designados porque são, na verdade, a base de qualquer ordenamento jurídico. Antes mesmo de estudarmos qualquer ciência jurídica, é importante analisarmos os seus princípios, porque as normas desta ciência jurídica vão ser pautadas nos princípios. Falamos de direitos reais, falamos sobre teoria geral do direito civil, primeiramente olhamos para os princípios. Falamos sobre direito processual civil, falamos também sobre os seus princípios e, portanto, os direitos reais não podiam fugir das regras, e daí olhamos para os seus princípios essenciais. Primeiramente temos a tipicidade, temos a especialidade, temos a elasticidade, a transmissibilidade, a publicidade e a boa-fé. São esses princípios norteadores dos direitos reais. Primeiramente, olhamos para a tipicidade. O princípio da tipicidade ou números clausulos vem consagrado nos termos do artigo 1303 do nosso Código Civil, e desde já é importante eu estar munido do nosso Código Civil. Como sabem, é nele que nós encontramos as diversas normas que regulam os direitos reais. Como sabem, mais uma vez, os direitos reais consistem numa categoria dentro do direito privado comum e, portanto, vamos estudá-lo com base num Código Civil. E, portanto, é o artigo 1313 que vai aqui dar amparo legal ao princípio da tipicidade, estabelecendo o seguinte. Desculpa, artigo 1306 estabelecendo o seguinte: números clausulos. Número 1. Não é permitida a constituição com caráter real de restrições ao direito de propriedade ou de figuras parcelares deste direito, senão nos casos previstos na lei. Toda restrição resultante do negócio jurídico que não esteja nessas condições tem natureza obrigacional. Meus senhores, percebam aqui o seguinte: princípio da tipicidade, ou seja, somente aquilo que estiver estabelecido na lei como direito real é que tem que ser considerado como direito real. As partes não podem pura e simplesmente criar institutos ou conceitos de direitos reais enquanto não são.
Porque se assim não proceder, estabelece o artigo 1206, enfim, né, que não será efetivamente uma obrigação real, mas será uma obrigação meramente obrigacional. Com certeza que, se no entanto existir aqui um incumprimento da obrigação, o senhor não terá o direito de perseguir a coisa, porque nunca existiu nenhuma relação sua com a coisa, mas simplesmente vai ter de olhar para a pessoa que lhe vendeu o bem ou alguma coisa parecida, para poder então fazer ou requerer a sua indenização. Nesse contexto, o princípio da reciprocidade tem que ver efetivamente com isso. Somente aquilo que está na lei é que deve ser considerado direito real. Se não estiver na lei, esquece, não é direito real. No entanto, temos ainda o princípio da especialidade. Princípio este segundo o qual as coisas ou os direitos reais devem estar previamente individualizadas e devidamente determinadas. Daí que nós vamos efetivamente olhar e ligá-lo com o artigo 408, número 2 do nosso Código Civil. Mas antes disso, é importante verificar que este princípio da especialidade tem basicamente 3 subprincípios essenciais. São eles: o subprincípio da determinação, o subprincípio da atualidade e o subprincípio da totalidade ou autonomia. Meus senhores, olhamos aqui para o princípio da determinação e, como eu ia dizendo inicialmente, as coisas corpóreas devem estar devidamente determinadas. Ou seja, se estivermos a falar aqui de uma obrigação genérica, prevista também no Código Civil, nos termos do artigo 539, não é? Diz aqui, artigo 539, se o objeto da prestação for determinado apenas quanto ao gênero, compete a sua escolha ao devedor, na falta de estipulação em contrário. Meus senhores, estamos aqui a falar de uma obrigação genérica, onde existe aqui vários bens. Imagino que temos uma pluralidade de anéis e, no entanto, o senhor quer o direito real sobre um daqueles anéis. Tem de determinar qual dos vários anéis idênticos é o seu, e a partir dali terá o direito real a emergir relativamente àquela coisa concreta determinada. Se não existe determinação, não há direitos reais. Imaginem e percebam. Daí aqui, um dos princípios, subprincípios dentro da especialidade será essa determinação, que vem consagrada nos termos do artigo 408, número 2, que estabelece o seguinte: se a transferência respeitar a coisa futura ou indeterminada, o direito transfere-se quando a coisa for adquirida pelo alienante ou determinada com conhecimento de ambas as partes. Estamos aqui. Somente poderemos adquirir o direito com a determinação da coisa. No entanto, a fazer a leitura deste artigo 408, acabei encontrando aqui também a atualidade. O princípio da atualidade é o princípio segundo o qual o titular do direito real tem de ter a coisa atual na sua esfera jurídica. Imagine que estamos perante uma coisa futura. As coisas futuras são aquelas que não estão na nossa existência. Nós já falamos sobre a coisa futura no termo do artigo 211 do Código Civil. E, portanto, vimos lá que sempre que existir uma coisa futura, devemos, consequentemente, fazer aquilo que é a chamada atualização. E a atualização será feita somente a partir do momento em que o indivíduo adquire a coisa. E está aqui a estabelecer o artigo 408, número 2, que depois do indivíduo adquirir a coisa, ali estará então o direito real consolidado. Imagine que o indivíduo é um presumível herdeiro e, no entanto, enquanto a herança não se considerar partilhada no caso, não poderá dizer que tem esse direito real sobre a coisa. Então está aqui mais uma vez a questão da atualidade. Não obstante essa atualidade, é necessário que haja aqui a autonomia ou totalidade. Porque nós aqui, quando abordamos sobre coisas em sede do direito, da teoria geral do direito civil, verificaremos que, na verdade, existem algumas coisas compostas por várias coisas autónomas. Logo, nós devemos determinar claramente a autonomia daquela coisa concreta. Estamos a dizer que o carro é um conjunto de várias coisas, não é? E, no entanto, esse conjunto de coisas vai configurar aqui uma coisa composta e, consequentemente, teremos de determinar, autonomizar aquela coisa concreta. Nunca poderemos olhar aqui para o carro como um todo, ou então para o motor por um lado, ou então para
o retrovisor do outro lado. No entanto, devemos efetivamente fazer essa automatização para que assim consigamos concretizar este princípio da especialidade. Isto é, no sistema do 1408 devemos não só determinar, atualizar o nosso direito real, mas também autonomizá-lo. No entanto, é este princípio essencial do direito reais. Para além disso, existe o princípio da elasticidade. Mas, senhores, eu infelizmente não tenho aqui uma borracha, não é? Mas seria bom que eu tivesse, se tiver uma borracha aí pega. E elasticidade, né? A borracha pode esticar e se nós largarmos o que acontece? Volta, né? Logo, os direitos reais têm também esse fim, na medida em que podem comprimir-se, não é? Ou melhor, podem expandir-se e ao mesmo tempo comprimir-se. Como assim, Jorge? Como é que um direito real vai expandir-se ou vai comprimir-se? Meus senhores, como eu já disse aqui em sede da nossa aula do princípio do respeito pela propriedade em sede de direito civil, verificarmos que na altura o direito de propriedade tende essencialmente a dar ao seu titular o aproveitamento dos seus poderes, quais são usar, fruir e dispor do bem. Não algumas vezes ele poderá ver esses três poderes expandidos, não é? Quando ele tem a possibilidade de usar os três poderes, usar, fruir e dispor da coisa. E por outro lado poderá haver comprimidos, quando vai ficar sem um ou dois deles. Naqueles casos em que, por exemplo, o indivíduo dá de arrendamento o imóvel. Dando o de arrendamento, automaticamente somente vai ter um direito, que é o direito de dispor, porque o uso e a fruição ficam com o seu inquilino. Percebam, né? E, no entanto, quando a renda termina, consequentemente, os direitos voltam a expandir-se, na medida em que os três poderes voltarão para o seu titular. É basicamente isso que nós vamos olhar relativamente à questão da elasticidade. Não obstante a isso, existe ainda o princípio da transmissibilidade. Bom, senhor, transmissibilidade vem de transmissão. Consequentemente, os direitos reais podem ser transmitidos para terceiros. E essa transmissão poderá ser feita inter vivos ou mortis causas. Inter vivos quando o indivíduo vende o bem ainda em vida. E mortis causa quando o indivíduo falece. E, consequentemente, existirá aqui a transmissão através da herança e, consequentemente, há ou não a transmissão? A transmissão. No entanto, essa transmissibilidade acarreta consigo dois subprincípios essenciais. São eles o princípio da consensualidade e o princípio da causalidade. Consensualidade é o princípio segundo o qual as coisas são feitas, são transmitidas por mera substância do negócio, ou seja, bastou querer vender e o senhor ali quiser comprar, automaticamente nós realizamos ou concretizamos a transmissão do bem. A título de exemplo, podemos olhar aqui para a venda de um livro, para a venda de um telefone, para a venda de uma lapiseira, enfim, para aqueles bens sem muita importância que normalmente são feitos com base a essa consensualidade. Não obstante a isso, em função daquilo que é a importância que a ordem jurídica e o Estado dá a determinadas coisas, será necessário que se faça uma forma previamente estabelecida para que a transmissão tenha a sua eficácia real. Nesse contexto, em alguns negócios são exigidos que a venda somente seja feita com a escritura pública, como acontece, por exemplo, com a venda de bens imóveis e também com alguns bens móveis sujeitos a registros. Percebem, meus senhores? Tem que ter isso bem patente, porque é importante nós conseguimos perceber isso. No entanto, para além dessa questão, existem aqui algumas exceções. Exceções ao quê? Ao princípio da transmissibilidade. Este princípio, não obstante a ser realizado basicamente em todos os bens, não é de todo absoluto, na medida em que incide sobre ele algumas exceções. Quais são essas exceções? Primeiramente, a título de exemplo, podemos olhar aqui para alguns institutos jurídicos que não podem ser transmitidos mortis causa, como sucede, por exemplo, com o usufruto, e outros que não podem ser vendidos nem, ou melhor, que não podem ser transmitidos nem intervivos, nem mortis causas, como é o caso do uso e habitação. Para além disso, existem algumas circunstâncias, como é a própria servidão predial, que somente poderá ocorrer quando se fazer a transmissão do respectivo imóvel onde incide a servidão predial, porque se não existir a transmissão daquela coisa concreta, também não existirá a transmissão da servidão predial. Ainda aplica-se aqui a título de exemplo a questão da preferência legal.
Direito de preferência também é um tema que deve ser abordado em série de direitos e obrigações. Eu, quando falar sobre direitos e obrigações, vou tocar muito bem nesses aspectos. Também daqui a pouco falarei aqui em série de direitos reais. Então, essa preferência legal é aquela que a lei determina, que determinado indivíduo, em função de estar numa posição concreta, terá efetivamente preferência na aquisição daquele bem. E, portanto, olhamos aqui a título de exemplo para a questão do inquilino, que quando está numa casa como inquilino, se o senhorio pretender vender a casa ou aliená-la, deverá primeiramente dizer ao inquilino que quer vender. Se esse quiser comprar, então compra ele a casa. E esta preferência é legal. Logo, meus senhores, são questões que excepcionam efetivamente esse princípio da transmissibilidade e, portanto, é importante a gente ter em conta. Existe ainda aqui o princípio da publicidade. Meus senhores, princípio da publicidade, o que isso é? Este princípio é aquele segundo o qual alguns atos inerentes aos direitos reais devem ser necessariamente levados ao público, para que os mesmos saibam que, na verdade, existe um direito real a incidir sobre uma determinada coisa. E este princípio da publicidade normalmente é concretizado através do registro. Daí que é muito essencial em determinadas coisas, principalmente as coisas imóveis e as coisas móveis sujeitas a registro, deve-se fazer ali o registro. Imagina que o indivíduo adquiriu a casa por escritura pública e, consequentemente, terá de ir junto ao conservatório do registro predial mais próxima para poder fazer o registro, porque naquele registro fica patente o seu nome, que no dia X de tal adquiriu a casa, e todo indivíduo que quiser, atenção, todo indivíduo que pretender fazer a aquisição daquela casa, vai lá verificar na publicidade junto do registro predial e verificará que a casa já tem um proprietário. Portanto, é necessário que se faça esse registro e também ocorre relativamente às coisas móveis sujeitas a registro, como são os automóveis, como são as aeronaves, os navios, porque com o registro tem esse caráter público e, consequentemente, ganhamos a chamada paz pública, na medida em que não mais ninguém poderá perturbar o nosso direito de propriedade, porque está lá publicado que nós somos efetivamente os reais titulares e fazemos através do registro. Meus senhores, é importante e vamos ficar com base a isso relativamente à publicidade. Para finalizar, olhamos aqui para o princípio da boa-fé. Essa princípio da boa-fé está nos acompanhando basicamente em todas as matérias, né? Falamos em direito processual civil, boa-fé. Falamos em teoria geral do direito civil, boa-fé. E, portanto, olhamos aqui para direitos reais e encontramos também a boa-fé. A boa-fé é um princípio que emana basicamente sobre todos os atos jurídicos e logo nós devemos pautar pela boa-fé, agir de acordo com aquilo que nós queríamos que a outra parte fizesse por nós. Devemos sempre cumprir com aquilo que nós nos comprometemos e, portanto, a boa-fé é isso. Logo, aqui em direitos reais, essa boa-fé não é olhada do ponto de vista objetivo, como falamos em série de direito processual civil, mas sim do ponto de vista subjetivo. Por quê? Porque se olharmos relativamente à questão da posse e outras questões ou situações inerentes aos direitos reais, vamos verificar que normalmente a boa-fé em série de direitos reais vai incidir efetivamente com o conhecimento de que o nosso direito está ou não a perturbar o direito de outrem. E, no entanto, vamos, consequentemente, garantir essa boa-fé nestes termos. O senhor é titular de direito, é titular de direito. Eu sei disso. Ainda assim vou atrás. Claramente não faço. Mas é muito normal isso em Angola acontecer. Porque vezes há em que nós vemos situações em que o indivíduo sabe que o terreno é do seu vizinho, mas ainda vai ali e constrói. Vai aí e faz a sua plantação. Meus senhores, isto está completamente errado. Está a agir de boa fé? Claramente que não. Está a agir de má fé porque conhecia quem é o real titular e ainda assim quer reclamar e dizer-se proprietário do imóvel, meus senhores. Prontos. Não é isso que me traz aqui. Eu não estou aqui para tirar conclusões de nada. Estou aqui para ensiná-lo e, portanto, acho que o meu dever está cumprido relativamente aos princípios de direitos reais. Espero eu ter sido claro e coerente nas minhas explicações. Em caso de dúvidas, já sabe, não hesite, entre em contato através dos nossos comentários ou, se preferir, deixe as suas dúvidas no comentário. Como sabe, eu sou Jorge Reis e este é o Jusbier. Espero por si no próximo vídeo. Até lá, muito obrigado.